Oi, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, vamos falar então sobre conditionals, né? As famosas if clauses do inglês, que perpassam ali as primeiras lições do inglês 3, certo? Então, o material que eu trabalho aqui nesse vídeo é um material retirado da apostila de vocês lá do ETEC Idiomas, certo? Vocês têm todos os exemplos completinhos lá na apostila no PDF. Bom, então o que são essas conditionals, né? São sentenças que vão apresentar relações de causa e consequência, assim como no português, tá? A gente divide, né, no inglês em geral, essas conditionals em 4 types, tá? 4 tipos. Zero, first, second e third. Elas se diferenciam basicamente obviamente, pelo significado que elas expressam, né? E pelos tempos verbais que vão estar em jogo em cada conditional. Então, vamos lá para zero conditional. O que a zero conditional expressa, tá? Ela pode anunciar conselhos, ordens, regras e o que a gente pode chamar também de universal truths, verdades universais, certo? Então, qual é a estrutura? Vejam ali. O if, tá? Que é o se, certo? Se acontecer tal coisa, né? Então, é esse se que é a nossa conjunção no português, né? Depois, o present simple, tá? Então, vai ter o pronome ali, ou enfim, um nome, mais o verbo no presente simples, que a gente já aprendeu, né? E aí, depois, na outra sentença, a gente vai ter também o present simple ou uma imperative form. Vejam um exemplo que tem ali abaixo. If you are late, ask for more time to deliver the project. Então, se você, no português a gente traduziria, né? Se você está atrasado, peça por mais tempo, né, para entregar o projeto. Certo? Então, se você está atrasado, verbo no presente, vejam ali, né? You are, o verbo to be. Ask for more time, peça mais tempo, né? Então, esse ask ali também um verbo no presente que tá como imperative, tá no imperativo, né? Vocês lembram como a gente usa o imperativo no inglês? É simplesmente a forma básica do verbo, né? Ask, peça, close, feche, open, abra. Então, a forma básica do verbo sem o to na frente, tá bem? E vocês também podem ter o zero conditional com when. When plus present simple e depois também imperative form. Vejam o exemplo que a gente tem ali. When I hug him, you take the picture. Então, quando eu abraçar ele, tu tira a foto. Né? Aqui tá no contexto ali da história do ETEC Idiomas, né? Do nosso personagem famoso. Então, enfim, os exemplos são baseados na história, né, que perpassa ali todo o livro. Em vez de if, aqui eu tenho when, né, porque aqui não é uma possibilidade. Eu vou abraçar ele. Quando eu abraçar, tu tira foto, né, mas a estrutura basicamente não muda, usando when ou usando if, né, claro que o significado ali vai mudar. O if é se, né, é uma condicional, uma possibilidade que pode ou não acontecer. E o when, eu já tenho mais certeza, né? When I hug him é porque eu vou abraçar ele, certo? Muito bem. E aqui, gente, a gente tem possibilidades do zero conditionals usando if, when or unless, tá? Unless seria a não ser que, né? A menos que. E aí a gente tem os possíveis significados que essa zero conditional vai ter no contexto, em diferentes contextos, né? Então, eu posso ter advice, que seria conselho, né? E aí, o exemplo que eu tenho, make sure to rest your voice for a while when you have a performance. Então, né, se certifique, né, de que você vai descansar a sua voz por um tempo quando você, enfim, tem um show, uma performance, né? Então, aqui é um conselho, né? Certifique-se de que tu vai fazer isso. Pode ser também ordem, né? Don't bother the celebrities for a selfie unless you are a groupie.
Então, não incomode, né, as celebridades por uma selfie, a não ser que você seja um groupie, né? Também pode ser uma rule, uma regra. E aí o exemplo que nós temos é: The musician has to pay a fine if he doesn't perform the concert. Né? Quer dizer o quê? O músico tem que pagar uma multa, tem que pagar uma fine, se ele não fizer o show dele, né? Então é uma regra. E uma universal truth. Water boils when you heat it to 100 degrees Celsius. Né? Então, uma verdade universal, né? Bom, a água ferve, né? Quando tu esquenta ela a 100 graus Celsius, certo? Então, vejam, pessoal, esses possíveis significados, né? Dependendo da sentença que eu tenho ali, com os zero conditionals. E lembrem-se da estrutura, né? Então, eu tenho if or when. Vocês vejam ali que a gente pode ter também um unless. E simple present, tá? É utilizando o presente simples. Tudo bem até aí? Bom, então agora a gente vai pro first conditional. A gente, né, traduziria por primeira condicional, mas o que significa isso, né? O que a first conditional expressa? Eventos no presente com prováveis consequências no futuro. Então, a gente vai ter uma estrutura um pouco diferente ali. Olhem ali. If plus present simple. Aqui, gente, não muda, né? Então, o if vai seguir de uma sentença no presente simples. E depois, a outra sentença vai estar no future simple, né? No futuro. Então, olhem ali o primeiro exemplo. If they discover you made fake VIP credentials, you'll be in trouble. Né? Se eles descobrirem, né, que tu fez as credenciais VIPs falsas, tu vai estar em problemas, tu vai ter problemas, né? You'll be in trouble. Então, vejam, eu tô sempre lidando com com basicamente duas orações ali, né? Duas clauses. Uma que vai estar no condicional com o if, e a outra que vai expressar aqui no caso futuro, certo? Mas também pode ser the other way around, também pode ser o contrário. Eu posso ter a sentença que expressa o futuro antes e depois a if clause. Olhem o exemplo abaixo. We'll have to do it our own if our manager doesn't get us another gig. Né? Então, qual é a questão aqui? A gente vai ter que fazer isso por nós mesmos, né? Se o nosso gerente não resolver. Então, tanto faz se a gente coloca isso no o future ou with clause antes ou depois, certo? E no português também a gente faz isso, né? Se nós formos viajar este final de semana, sei lá, ficaremos mais felizes, não sei, inventei um exemplo agora que não foi talvez muito interessante, mas a ideia é que a gente faz isso no português também, gente, né? A gente tá traduzindo ali, e aí a gente tem uma sentença usando se, né? Se isso acontecer, né? Outra coisa acontecerá, né? Então aqui tem uma ideia de causa e consequência, tá bem? Prováveis consequências no futuro, né? Sempre provável, porque futuro we don't know for sure, right? Muito bem. Agora, eu tenho mais exemplos no first conditional para vocês. Olhem ali. If they are lucky, they will sign a new contract, né? Se eles tiverem sorte, eles vão assinar um novo contrato. If the instruments are not well adjusted, there will be problems. Mesma coisa, se os instrumentos não estiverem bem ajustados, haverá problemas. E aí, as duas frases no final é o contrário. A gente deixa o with clause pro final. The guys will sign a new contract if they are lucky. There will be problems if the instruments are not well adjusted. Certo, gente? Então, first conditional, então eu vou ter a if clause ali, né? Com o present simple e depois uma sentença no futuro. Tudo bem até aí? Agora, vamos para second conditional, né? Que expressa hipóteses, tá?
hipóteses mesmo. Vamos dar uma olhada. Qual é a estrutura da second conditional? If, de novo, né? Se, with plus past simple. Então, vejam, agora não é mais present simple. Agora é past simple. Então, if plus past simple. E depois, a gente vai usar o would ou o could plus verb. Vocês lembram dessas estruturas, né? Vejam que a gente chegou agora no inglês 3 e tem muitas coisas agora que, enfim, né? Conteúdos que vocês precisam se lembrar, precisam fazer uma boa revisão para conseguir, enfim, né, entender este conteúdo de uma forma mais tranquila, né? Porque ele tem muitos pressupostos aí, né? Então, quem não lembra direito como se usa would, could, o past simple, né? Então, é importante vocês darem uma revisada nos módulos anteriores, tá bem? Muito bem. Então, exemplo. If the commercial were good, I would buy the product. Então, se o comercial fosse bom, eu compraria o produto. É uma hipótese, né? Então, vejam ali. If plus past simple. Aí vocês têm... Qual é o verbo aqui que tá no past simple nesse primeiro exemplo? Were, certo? O verbo to be no passado. E vejam, aí vocês vão me dizer, ai, mas commercial é it, então deveria ser was. Mas aqui a gente tem uma regrinha que quando a gente tá falando de second conditional, a gente vai usar sempre ali nessa first clause ali do if plus o past simple. Se for to be, vai ser sempre were. Não importa qual vai ser o meu pronome, se for I, he, she, it, we, you, they, tudo vai ser conjugado com were, se for o verbo to be, tá bem? E o segundo exemplo, if Dave weren't so charismatic, he couldn't please his fans. Então, se o Dave não fosse tão carismático, ele não conseguiria agradar os seus fãs, né? Então, o weren't ali, né? If Dave weren't, de novo o verbo to be, e o Dave sendo he, a gente vai usar com o were, certo? Eu até coloquei um lembretezinho aqui para vocês. Don't forget. Convencionalmente, as conditional sentences exigem o uso de were para todos os pronomes, inclusive I, he, she e it, certo? Então, basicamente é essa estrutura, tá? Vou voltar ali para vocês. If mais past simple e na segunda sentença, would ou could mais o verbo, ok? E agora, gente, vamos para third conditional. A third conditional são constatações sobre fatos passados com resultados também no passado. Meu Deus, o que é isso, né? Vamos dar exemplos. With mais o past perfect. A gente vai usar, vocês lembram do past perfect? O past perfect é aquele passado do passado, né? Que a gente até fazia assim uma linha do tempo e no inglês, no português ele pode corresponder ao... Claro que às vezes é difícil de a gente fazer uma tradução direta e dizer sempre isso, né? Mas a gente pode fazer um paralelo com o nosso pretérito mais que perfeito, né? Quando eu cheguei em casa... ele já tinha feito o jantar. Então, quando eu cheguei, é passado. Mas ele já tinha feito o jantar, é mais passado do que o cheguei, né? Então, esse past perfect, ele tem essa ideia do passado, né? Então, aqui o exemplo. If Dr. Isaac hadn't acted fast, we would have lost him. Então, a tradução seria se, mas aqui lembrem, né? Uma supposition, né? No passado, uma suposição. Se o Dr. Isaac não tivesse agido rapidamente, nós teríamos perdido ele, né? Então, aqui provavelmente era esse ele, him, que era um paciente, né? Então, se o doutor não tivesse agido rapidamente, nós teríamos perdido. Então, fatos passados com resultados também no passado. Aqui eu tenho mais exemplos. A gente pode usar tanto would quanto could na second clause, tá? Então, ali os exemplos. If I hadn't been a workaholic, I would have spent more time with my friends. Se eu não tivesse sido, né, um workaholic, viciado em trabalho,
eu teria passado mais tempo com os meus amigos. E com could, exemplo com could. If I hadn't been a workaholic, I could have spent. Então, se eu não tivesse sido, né, um viciado em trabalho, eu poderia ter passado mais tempo, né? Então, a questão do would e do could. Vejam, façam uma revisão ali desses modais que são super importantes aqui. Enfim, importantes, né, em geral, mas aqui na third conditional e na second conditional também são bem presentes. Certo, gente? E aqui mais alguns exemplos. They wouldn't have lost weight if they hadn't exercised. Eles não teriam perdido peso se eles não tivessem se exercitado, né? If you'd chosen cycling over driving, you wouldn't have experienced stress in the traffic. I could have been better if I joined the slow food movement. Então, eu poderia ter sido melhor, né? Poderia estar melhor. Poderia ter estado melhor se eu tivesse me juntado ao slow food movement. Então vejam, né, gente, as conditionals dependem muito do tempo que eu tô usando, né? E claro, obviamente, né? Se muda o tempo verbal que eu tô usando, vai mudar o significado que eu quero veicular em determinada sentença. Certo, gente? Então, espero que tenha sido esclarecedor, assim, o vídeo em relação às conditionals. Esse é um tema que vai ser trabalhado nas lições 1, 2 e 3, certo? Então, nas primeiras 3 lições do módulo 3, a gente vai trabalhar com essas conditionals. E exercícios, né, gente, para vocês fixarem. Também tem muitas músicas interessantes pra gente trabalhar que trazem essas conditionals, certo? Então eu quero trabalhar algumas músicas também com vocês. E é isso, gente.